Nosso irmão Juliano. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos que Deus está neste lugar. Ele se faz presente nesta noite. Neste lugar, o Senhor se faz presente. Ele tem falado através dessa oportunidade. Ele tem falado através do louvor. E Ele vai continuar operando. Ele vai continuar falando nesta noite. Amém, irmãos? Eu confesso para os irmãos, quando eu recebi essa oportunidade para trazer a palavra, no momento, meus irmãos, eu queria rejeitar. Mas eu vi que foi Deus, e eu vi que era de Deus, que me deu essa oportunidade. Vai fazer 3 anos, irmãos, no dia 8 de maio, faz 3 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor Jesus. E o inimigo tem colocado para mim rejeitar todas as oportunidades que eu recebo. O inimigo tem colocado pânico, medo, vergonha. E eu falei com Deus que eu não permito, eu falei com Deus que eu não aceito. Porque se eu voltei para os caminhos do Senhor, era para fazer o ID do Senhor. É para fazer a obra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu estava ali orando e falando com Deus. Eu falei, Senhor, quando o pastor me deu a oportunidade para trazer a palavra, eu falei, Senhor, é culto com a família. Me dá uma palavra, Senhor, para falar com a tua igreja. Uma palavra que eu já sei expressar. Uma palavra que eu já sei falar na tua igreja. Eu queria, irmãos, falar uma palavra de mim. E ali, irmãos, eu louvado seja o nome do Senhor, eu comecei a orar, levantei a Bíblia para o céu e comecei a falar com Deus e pedir uma palavra, lá na minha casa. Quando eu abri a palavra, Deus me deu uma palavra que eu não sabia expressar. Eu falei, Senhor, eu nunca preguei essa palavra, eu nunca li essa palavra, como que eu vou falar lá na igreja? E ali eu fechei a Bíblia e fui dormir. Madrugada levantei para orar e novamente eu apresentei a palavra do Senhor e tornei a pedir ao Senhor uma palavra para trazer aqui. E quando eu abri, irmãos, veio a mesma palavra. E quem sou eu para contender com Deus? Se Deus me deu essa palavra, é essa palavra que Deus vai falar nesta noite. E você pode ter certeza, quem vai falar aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei pregar, eu não sei falar, mas quem fala é Deus. É o Senhor que usa, é o Senhor que fala, é o Senhor que opera. Amém, igreja? E o Senhor abre a sua palavra em Ezequiel 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Os irmãos colocam de pé, em reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim, Ezequiel: a espada do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra o santuário e profetiza contra a terra de Israel. E disse: terra de Israel, assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha, eliminarei no meio de ti tanto o justo como o perverso. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala nesta noite. No tempo do profeta Ezequiel, a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônios. O profeta viveu ali na Babilônia, onde os israelitas tinham, louvado seja o nome do Senhor, escravizado. A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que quando o profeta, louvado seja o nome do Senhor, Ezequiel, viveu ali naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, na Babilônia, o profeta viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiro. Ezequiel pregou a mensagem de Deus, dirigida ao povo que estava ali na Babilônia, e também aos moradores de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para Ezequiel por meio de visões, igreja. O profeta falou ao povo a respeito dessas visões, e também anunciou a mensagem de Deus, por meio, louvado seja o nome do Senhor, de simbólicas. Ele ensinou, o profeta, louvado seja o nome do Senhor, ensinou a todos que devia amar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, então naquele momento, Deus fala nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que
Deus deu uma grande visão ali para Ezequiel. O profeta Ezequiel, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, era um profeta que viveu ali naquele lugar. Ele habitou ali naquele lugar da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, Deus começou a usar o profeta Ezequiel em várias visões. E naquelas grandes visões, eram umas visões tremendas. Eram umas visões, meus irmãos, muito poderosas. E ali, meus irmãos, onde Deus deu aquela visão para o profeta Ezequiel, onde Deus fala para Ezequiel: filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém e derrama as minhas palavras contra o santuário. Irmãos, olha que palavra, irmãos. Olha que visão tremenda que Deus deu ali para o profeta Ezequiel. Deus mandou que Ezequiel volvesse o rosto contra a cidade de Jerusalém e derramasse as palavras dele naquele lugar e profetizasse contra o santuário. Porque no santuário, irmãos, havia muitas coisas que não estavam agradando ao Senhor. Naquele santuário, igreja, havia muita imagem de escultura. Naquele lugar havia muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, onde Deus usou profundamente um profeta dele para transmitir aquela visão naquela cidade de Israel. E naquele momento Deus falava dessa forma: diz a terra de Israel que assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha, eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Irmãos, tanto o justo como o perverso, o Senhor ia tirar a espada da bainha e iria eliminar naquele lugar. Deus mandou que o profeta Ezequiel profetizasse desta forma. Deus mandou que o profeta Ezequiel falasse essas visões. É duro, né, irmãos? É uma palavra dura, é uma palavra estreita. Mas Deus mandou que Ezequiel falasse aquela visão naquela terra. Deus mandou que Ezequiel transmitisse aquela visão. E naquele momento, meus irmãos, quando Ezequiel começou a falar, e Deus falou mais: porque hei de eliminar no meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todos os viventes, desde o sul até o norte. Meus irmãos, Deus falou que desde o sul até o norte a espada ia sair da bainha e iria eliminar todos. Ia ser uma matança total naquele lugar. Deus mandou que o profeta Ezequiel falasse para ver se havia, se aquele povo se arrependesse, se aquele povo começasse a se arrepender, clamar ao Senhor Jesus Cristo, talvez ia haver esperança naquele lugar. E ali Deus mandou aquele profeta profetizar, e Deus mandou aquele profeta falar. E naquele momento, meus irmãos, Deus falou mais em grande visão: saberá todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada e jamais voltará a ela. Jesus, quando tirou a espada da bainha naquele lugar, jamais Jesus voltou atrás. Deus mandou falar desta forma naquele lugar. Deus usou o profeta dele para falar à igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, irmão, falou assim: tu, porém, filho do homem, suspira de coração quebrantado e amargurado. Deus perguntou para Ezequiel. Irmãos, porque Ezequiel viu que aquela mensagem era uma mensagem pura. Ezequiel viu que era uma visão tremenda de se falar naquele lugar. E ali Ezequiel começou a sentir amargura, porque Ezequiel ia profetizar que ia haver uma destruição da cidade. Ezequiel começou a profetizar que naquele lugar ia haver uma destruição total naquele lugar. E naquele momento Ezequiel começou a ficar com o coração amargurado. Ezequiel começou a suspirar. E Deus falava mais: quando te perguntares por que tu suspira, tu então dirás: por causa das novas. Quando vem aí, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todo o joelho se desfaz em água. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem, se cumprirão, diz o Senhor. Quando o Senhor vem, todo o coração desmaia.
Mas eu quero dizer para ti nesta noite, Deus usou o profeta Ezequiel para falar em Jerusalém. Deus usou o profeta Ezequiel para falar na terra de Israel. E hoje Deus usa os meus lábios para falar na cidade de Potiraguá. Hoje Deus usa os meus lábios para transmitir na Assembleia de Deus. E eu quero dizer nesta noite, Ele está neste lugar. Apressa tu que dorme. Apressa tu que dorme. Apressa tu que está morto. Porque Deus está vivo e Ele vem. Entendeu? Assim decalai. Ele vem, igreja. Irmão, a espada passou em várias cidades. Deus tirou a espada da boinha em várias cidades. Nós tínhamos terremotos
esquecemos o que Deus falou. Nós esquecemos tudo o que Deus falou, o que Deus permitiu. E naquele momento, meus irmãos, quando nós esquecemos, nós fazemos muitas coisas que não agradam ao Senhor Jesus. E nós pensamos que Deus não está vendo. Nós imaginamos que Deus não está vendo. O pastor pode não ver, os presbíteros não podem ver, vocês não podem ver, mas Ele vê. Ele contempla tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, igreja, Ele está vendo tudo. Ele está vendo o certo e Ele está vendo o errado. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele lugar, meus irmãos, Deus fala que tanto o justo como o perverso cairá na espada. Tanto o justo caiu na espada, porque o justo via os errados. Ele sabia o que estava errado, ele sabia o que estava certo, mas ele via, mas ele não falava. Deus mostrava, Deus usava, mas ele não transmitia, tinha medo. E é por isso que Deus falou, meus irmãos. É por isso que Deus falou que tanto o justo como o perverso cairá na espada do Senhor. E todos, meus irmãos, foram mortos. Todos foram mortos naquele lugar. Deus fez uma matança, meus irmãos, naquela cidade. E destruiu todos. Para se cumprir o que Deus usou o profeta. Era uma palavra dura de se falar. Era uma visão dura de passar. Mas quando Deus mandou Ezequiel transmitir, no momento ele se angustiou. Porque era uma mensagem muito dura. Ao dizer que muitos iriam morrer. Que todos iriam morrer na espada. Que todos iam morrer naquele lugar. Porque a espada estava polida. A espada estava afiada na matança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos dar ouvido à voz do Senhor. Quando Deus falar, não vamos murmurar, não. Não vamos olhar só para a aparência, não. Não vamos achar, meus irmãos, que é mentira. Porque ela é assim, ela é isso e aquilo. Mas Deus está vendo o teu pensamento. Deus está vendo o que você cogita no teu pensamento. Eu não posso ver, mas Ele vê, Ele sabe. Muitas vezes Deus usa vaso aqui na frente para transmitir um recado de Deus. E vocês começam a duvidar. Vocês começam a não dar crédito no que Deus fala. E Deus fala nesta noite, cuidado. Cuidado, terra de Israel. Quando Deus falar, louvado seja o nome do Senhor, ouve. Ouve os mandamentos do Senhor. Se Deus te passar uma profecia, uma revelação, e se você tem convicção que é Deus, transmite, não leve para casa. Porque muitas vezes passamos pelo estreito, passamos pela prova, e nós não sabemos por quê. Ah, Senhor, por que tanta luta? Ah, Senhor, por que tanto problema? Por que minha família está dessa forma? Por que o meu filho está desta maneira? Tem tu feito o que Deus tem te ordenado? Tem tua igreja feito o que Deus tem mandado você fazer? Tem tu entregado algo que Deus tem mandado você passar? Ah, Senhor, eu não vou passar não, porque se eu passar vai duvidar. Se eu passar vai criticar. E Deus fala assim, ai daquele que se levantar contra o meu pequenininho. Ai daquele que se levantar com aquele que eu levantei na terra para pregar minha palavra. Porque eu falo como eu quero, eu uso como eu quero. Eu falo para exaltar. Chamabasto de canta labanai. Eu falo como eu quero, irmãos, eu uso como eu quero. Deus fala como Ele quer, igreja. Não é da maneira que eu quero, não. É da maneira que Deus quer, irmãos. Então abre somente a tua boca na terra. Porque não há momento de nós ficar calados, não. Não há momento de nós tampar os nossos lábios, não. E deixar as coisas acontecer, não, irmãos. Porque estamos acontecendo muita coisa e ficamos calados. Ficamos calados, temos medo de passar o que Deus ordena. E Deus está falando que a espada está afiada e polida. Está afiada e polida e está preparado para sair da boinha. Xantai, explica, labai. Não deixa, irmão, que a espada saia da boinha ainda não. Não permita não, igreja. Louvado seja o nome do
do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus está neste lugar. Glorifica o Senhor, porque é Deus. Quem falou aqui não foi eu, foi o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Foi até aqui que o Senhor me trouxe. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.